Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a situação de aprendizagem 7. Grandezas proporcionais, estudo funcional, significados e contextos. Vamos lá? Observe as informações que temos nessa tabela. Um sorvete custa R$ 3,00, 2 sorvetes, R$ 6,00, 3 sorvetes, R$ 9,00 e assim por diante. Será que existe uma relação entre a quantidade de sorvete e o preço? Se a gente conseguir expressar isso em uma equação ou numa expressão matemática, nós vamos conseguir prever. Se eu quiser comprar 33 sorvetes, quanto eu vou pagar? Observe que quando aumentamos a quantidade de sorvete em 4 vezes, o preço também aumenta 4 vezes. Se aumentar a quantidade de sorvete 6 vezes, o preço também aumenta 6 vezes. Isso em matemática, dizemos que essas duas grandezas, a quantidade de sorvete e o preço, elas são diretamente proporcionais. E qual a equação que relaciona a quantidade de sorvete e o preço? Vamos usar o GeoGebra para responder essa pergunta. Abra o GeoGebra e habilite a opção de planilhas, vindo aqui em Exibir, Planilha. Vamos digitar aquela tabela neste espaço. Sorvete e preço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o preço é 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Eu gostaria de ver esses dados desenhados nesta área do gráfico. Como fazemos isso? Seleciono os valores que eu digitei, venho aqui na opção Lista e escolho Lista de pontos. Deixo criar a opção Lista 1. Aperto Criar. Se você não está enxergando todos os pontos, você pode dar um zoom. Botão direito, zoom. E eu quero diminuir o meu zoom. Vou escolher 25%. Agora eu enxergo todos os meus pontos. Você também pode alterar o zoom rodando o scroll do mouse, com aquela bolinha que tem entre os dois botões. Observe que os nossos pontos são praticamente uma reta, eles estão bem alinhados. A gente pode tentar chutar a equação dessa reta. Observando os valores, a gente vê que o preço é sempre 3 vezes o valor do sorvete. Então, eu vou tentar a seguinte equação. Y é igual a 3x. Veja que a reta que foi desenhada passa exatamente em todos os pontos. Então, essa é realmente a nossa equação. Quanto eu pagaria, então, para comprar 20 sorvetes? Se eu quisesse calcular isso na minha planilha, eu poderia fazer igual 3 asterisco 20. Assim, ele pode calcular para nós. Enter, aparece o valor, 60. E se eu fosse comprar 32 sorvetes? Igual a 32 vezes 3. Sairia R$ 96,00. E se eu não soubesse que o preço é 3 vezes o sorvete? Tem como eu descobrir isso? Sim. Vou apagar aqui para fazer de outro modo. Se as variáveis são diretamente proporcional, o preço dividido pelo sorvete sempre vai dar o mesmo valor. Olha só, vou fazer a seguinte conta. Aperto o sinal de igual, vou clicar em cima deste preço, dividir, que é a barra, e vou clicar em cima do sorvete. Enter. O preço dividido pelo sorvete deu 3. Vou fazer a mesma coisa nessa segunda linha. Igual ao preço, divide o sorvete. Também deu 3. Eu posso fazer isso para todas as linhas, que sempre dá o mesmo valor. Significa que eles são diretamente proporcionais e a proporção é 3. Por isso, podemos escrever a equação y é igual a 3x. Vamos a outro exemplo. Em uma viagem, se eu for dirigindo a 120 km por hora, eu demoro 1 hora. Agora, se a velocidade for 60 km por hora, eu vou demorar 2 horas.
Se eu for mais devagar, se eu for a 40 km por hora, eu vou demorar 3 horas. Veja que aqui a situação é um pouquinho diferente. Quando eu aumento o tempo 3 vezes, a velocidade divide por 3. Quando eu aumento o tempo 5 vezes, a velocidade divide por 5. Neste caso, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos escrever a equação lá no GeoGebra? Vou criar um novo arquivo. Venho aqui em Arquivo, Novo. Você pode escolher se você quer salvar ou não o seu trabalho. Agora, a nossa informação é o tempo por velocidade. Depois de digitar os dados, vou pedir para o GeoGebra desenhá-los. Seleciono, venho aqui em lista de pontos. Ele vai querer criar a lista 1, criar. Se não estamos enxergando, vamos dar um zoom. Quando os dados são inversamente proporcionais, se nós multiplicarmos um pelo outro, o valor é sempre o mesmo. Olha só, aperto o sinal de igual e vou fazer este vezes, que é o sinal de asterisco, este. Enter. Deu 120. Será que a segunda linha também dá 120? Igual a este vezes este. Enter. Também deu 120. Se eu fizer isso para todas as linhas, sempre vai dar 120. Um recurso fácil das planilhas é o seguinte: uma vez que a gente já fez a fórmula, se a gente clicar aqui no cantinho e puxar para baixo, a fórmula é copiada automaticamente e ele já faz para todas as outras linhas. Legal, né? Não precisa fazer um por um. E a equação que relaciona o tempo e a velocidade vai ser da seguinte forma: y é igual à constante que a gente achou, que é o 120, dividido por x. Olha só, a nossa equação, o gráfico dela passou por cima de todos os pontos. Outro exemplo. Será que a idade e o peso de uma criança são grandezas que são direta ou inversamente proporcionais? Vou pedir um novo arquivo e começar do zero. Você pode escolher se quer salvar ou não. Agora, as nossas informações são idade e peso. Depois de digitar os dados, vou selecioná-los e pedir para desenhar. Lista de pontos. Criar a lista 1. Vou dar um zoom para eu tentar enxergar melhor. Estes dados parecem alinhados. Será que eles são diretamente proporcionais? Vamos tentar ver a relação. Se o peso, vou clicar aqui na célula B2, olha só, B, coluna B, linha 2, dividido pela idade. Aqui deu 3, vou tentar a segunda linha. 7 dividido por 2. E já deu valores diferentes. Vou usar o truque de arrastar até o final. Cada um deu um valor diferente, então eles não são diretamente proporcionais, tá bom? Que é diretamente. Vou verificar se eles são inversamente proporcionais. Como que a gente faz isso? É multiplicando inversamente. Será que esse vezes esse é sempre o mesmo valor? Faço primeiro e arrasto. Ixi, também não. Também deu valores bem diferentes. Significa que esses nossos dados não são nem diretamente, nem inversamente proporcionais. Mas será que não existe nenhuma relação entre eles? Olha lá. Aqui a idade aumentou 1. Aqui o peso aumentou 4. De 3 para 7, aumentou 4 quilos. Quando ele foi de 2 a 3 anos, aumentou 1 ano. Mas ele foi de 7 a 11,
ou seja, ele aumentou 4 quilos. Vejam que aqui nos quilos ele sempre está aumentando de 4 em 4. Então, existe alguma relação. Como será que fica a nossa equação? Nós podemos tentar uma equação. Eu vou tentar a equação y é igual a 4x. Veja que a reta ficou próxima, mas ela não passou em cima dos pontos. Então, significa que não é esta equação, é uma próxima, mas não essa. Eu vou usar um recurso que o próprio GeoGebra faz a reta para mim. Eu venho aqui nas opções, escolho reta. Depois eu escolho qualquer 2 pontos que eu já marquei. Vou escolher o ponto A e depois o ponto B. Na janela do GeoGebra vai aparecer a equação da minha reta. Ela está num formato um pouquinho diferente do que a gente costuma trabalhar. É só você clicar com o botão direito e escolher a equação nessa fórmula. Y é igual a x mais b. Pronto, essa fórmula que a gente está acostumado. A gente quase acertou. Olha que a fórmula era 4x menos 1. A gente só esqueceu de tirar esse menos 1. Neste último exemplo, temos uma tabela com o tempo em segundos e a altura de alguém que estava em cima de um prédio vai mudando até chegar ao chão. Então, veja que depois de 1 segundo, ele ainda está lá no alto, 240 metros. Depois de 2 segundos, ele já está com uma altura menor, 225. Depois de 5 segundos, está quase chegando, só a 120 metros do chão. E quando dá 7 segundos, aí ele chega no chão. Será que essas grandezas, o tempo e a altura em queda livre, são direta ou inversamente proporcionais? Vamos usar o GeoGebra. Vou pedir um novo arquivo novo. Pode escolher se quer salvar ou não. E vou colocar os dados. Tempo e altura. Depois de digitar, eu seleciono tudo, venho em lista de pontos. Criar a lista 1. Mexo no zoom até achar os meus pontos. Se meus dados forem diretamente proporcionais, é só eu dividir a altura pelo tempo e o valor é constante. A altura divide pelo tempo. No primeiro deu 240. Se todos derem sempre o mesmo valor, ele é diretamente proporcional. Vou arrastar. Ixi, cada um deu um valor diferente. Então, não são diretamente. Vamos tentar o inverso. Inversamente. Se eles forem inversamente proporcionais, o tempo vezes a altura é que é constante. Primeiro deu 240. Será que os outros também dão? Arrastando. Ixi, cada um deu um valor diferente. Significa que eles não são diretamente nem inversamente proporcional. Será que eu consigo alguma relação entre eles? Vou tentar ajustar por uma reta. Vou vir aqui em reta e vou escolher 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Ixi, os outros pontos não se ajustam a esta reta. Significa que não é a melhor equação. Vou tentar uma outra equação. Será que é uma equação ao quadrado? Como que a gente pode tentar fazer isso? O GeoGebra tem esta opção. Vem neste botão e escolhe a opção cônica por 5 pontos. Nós vamos ter que marcar 5 pontos. Vou escolher o A, o B. Vou escolher todas na ordem. C, D, o E e o E. Olha, ele já marcou pra gente. Vou esconder a reta para não atrapalhar o meu desenho. Aqui na janela do GeoGebra, podemos ver a equação de segundo grau. Para ficar na fórmula que a gente mais trabalha,
A gente clica com o botão direito e escolhe essa opção. Equação y igual a x² mais bx mais c. E a equação que procuramos é esta daqui. Menos 5x² mais 245. Essa ia ser difícil de adivinhar, né? É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Tentem fazer os exercícios 1 e 2, que estão nas páginas 73 e 74 do caderno do aluno. Bons estudos!